Amém. É a palavra de Deus falando conosco. Hoje, Deus fala conosco através da carta de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios 4, capítulo 4, versículo 1. O título da pregação é essa. Então, o título está escrito assim: Jesus Cristo é o único assunto, o ministério de Paulo. O único assunto, o ministério de Paulo. Então, é Cristo e Cristo e Cristo. Jesus Cristo. Com sinceridade, sabendo o que está falando e como viver neste evangelho maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Você e eu, nós temos um ministério, veja. Deus confiou o evangelho a mim e a você. Primeiro, alguém falou de Jesus para você e você aceitou através do evangelho. E agora você é um evangelista. Você tem o evangelho, a palavra de Deus na sua vida. É a maior joia sobre a terra. É a palavra de Deus na sua vida. Se souber aproveitar, uma grande bênção. Se não souber, que pena. Mas é para aprender a aproveitar essa grandiosidade na sua vida. O Evangelho, a palavra de Deus. Então, de novo, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Você tem este poder, não desfaleça não. Vamos para frente. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E o que ele está dizendo? É para viver o evangelho, é para ouvir e viver. Não é para ouvir e desprezar, é para ouvir o evangelho e pôr em prática na vida, em nome de Jesus. Deus nos deu essa grandiosidade, gente. A palavra vai se explicando, você vai. Vamos lá. Então, vou de novo 2, que é muito grande, hein? Antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não fazendo nada errado, andando na presença de Deus, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então vamos ser verdadeiros para com todo mundo e com nós mesmos, e sabendo o que nós temos na nossa vida, a palavra de Deus. E a palavra de Deus que é Jesus. Apocalipse, Jesus é chamado pela palavra de Deus. Nós temos Jesus na nossa vida. Ele a Bíblia vai se explicar, você verás. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O evangelho já foi revelado para nós. Não está encoberto, está revelado. Só não vive quem está brincando. Quem não brinca é para viver e desfrutar dessa grandiosidade no nome de Jesus. De novo. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Não para nós somos salvos. O 3 de novo. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste século, olha só, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Jesus é semelhante a Deus, ao Senhor, ao Pai. Então ele está dizendo, para nós não está oculto, nós conhecemos o Evangelho. Agora o diabo faz de tudo para que ninguém enxergue a palavra de Deus, a salvação, e venha se salvar. O diabo faz de tudo para que não enxergue o Evangelho. A gente fala da palavra, aí o pessoal zomba. Ih, crente, que é isso? Aí vem esses loucos aí que defraudam a palavra de Deus, como ele está dizendo, para não fazer isso, né? Para não fazer dois, né? Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando em astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Aí o diabo se apega a isso. Os grandes aí tudo falsificando a palavra de Deus, fazendo coisas, trazendo coisas de religiões, trazendo como se fosse do Evangelho, misturando tudo, fazendo uma salada de religiões. E religiões, nenhuma religião, ninguém que está nas religiões é salvo. Só é salvo quem está em Jesus Cristo. Jesus não é religião, é uma pessoa. Uma pessoa que te amou, que me amou, que nos amou, de tal maneira que viu que se ele não fizesse nada, nós estaríamos perdidos para sempre. Aí ele veio aqui, desceu dos céus, Senhor absoluto, por amor a você individual, a mim, a nós, por se importar por nós, deu importância a cada um de nós sem igual. E veio aqui e morreu. Precisava ser derramado sangue inocente, para perdoar nós, para nos levar para a vida eterna, para junto dele. Então ele desceu do céu e se fez homem, o menor dos homens, para ser morto como um animal, para pagar o preço do nosso pecado, para nos salvar. Esse é o Deus vivo, e essa é a verdade, não é falsificada não, isso é verdadeiro. Isso é a verdade. Se nós andarmos nessa verdade, estamos andando na luz do Evangelho. O 3 de novo. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século, você vê o Satanás unindo os séculos, no meio da incredulidade, mas nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus Cristo é a imagem do Senhor Deus, Pai. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Ele fala, eu saio e prego o Evangelho, não falo de mim, eu falo do Senhor Jesus. Eu não falo de doutrina de igreja, eu não falo de doutrina de homens, eu falo da palavra de Deus, o que o Senhor mandou eu falar. Eu não falo de mim nem de ninguém, nem de nada feito por homens, mas sim o feito de Jesus em nosso favor. Olha só, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Ele está falando para o povo de Efésios. Eu sou servo de vocês. Eu me dou de tal maneira para pregar o Evangelho, levar essa verdade para vocês se salvarem, para viver Deus. E não falo de mim, eu falo de Jesus. Porque não é brincadeira, gente. O Evangelho não é brincadeira. A salvação não é brincadeira. O inferno não é brincadeira. Jesus Cristo na nossa vida não é brincadeira. O diabo na vida das pessoas não é brincadeira. Olha os jornais. Acorda de manhã e liga o jornal de você ver. Não dá para assistir jornal. Você começa um dia ruim. É só desgraça. É só violência. É só obra do mal. O evangelho do Satanás, quando você liga a televisão. Porque não é brincadeira o evangelho. A palavra de Deus é real. Está falando dos feitos de Jesus e está falando do Satanás. Quem quer Jesus? Eu aceitei Jesus, então está na hora de viver o Evangelho. Você já leu todo o Evangelho?
Você já viu os feitos do Senhor Jesus Cristo em nosso favor? Você já viu a importância que você tem para Deus? Você já viu a importância? Não existe nada no mundo ou que seja mais valioso do que o ser humano para Deus. Principalmente os que ouvem o Evangelho, ouvem e o aceitam como seu Salvador. Não tem um. Você é o mais valioso da terra. Eu e você, nós somos os mais valiosos sobre a terra, porque aceitamos o Senhor Jesus. Nós somos a joia de Deus. Mas se crer, é para crer, gente. Se você crer que você é importante para Deus, que todo o sofrimento de Cristo foi em seu favor, em meu favor, é pela importância que Ele deu a cada um de nós. Então você aceitou Jesus, Jesus é o nosso escudo. Pode tentar o que quiser contra nós, não, porque ó, Jesus é o escudo. Joga, pega em Jesus, não em nós. Ele é a nossa proteção. Gente, Ele é a nossa rocha, onde nós estamos alicerçados, não se move. Então se move, nós não se movemos também não, nos movemos também não. Estamos firmes nele, se assim crer. Se assim crer. Porque o ato, gente, meu Deus do céu, é muito grande. É muito grande os feitos do Senhor em teu, em meu favor, em nosso favor. Não é para brincar, não é religião, gente. É o poder de Deus, é o amor e o poder de Deus é ação. No mundo, neste mundo louco, mas na vida dos que a luz resplandeceu, você acordou e o aceitou. É muito grande. Sabe? Hoje em dia virou moda falar, eu sou cristão. Se realmente fossem pessoas que crescem na Bíblia, de verdade, como é o Evangelho, é uma potência no mundo sem igual. É uma potência de destruir todas as barreiras malignas, todos os levantes satânicos. A não ser, lógico, que as escrituras vai se cumprindo, mas não pode tocar na vida dos escolhidos do Senhor. Se levantar as pessoas realmente que crêem na Bíblia, não que estão em sabedoria de homens ali, levado por história de homens. Não, mas pela palavra de Deus, viver na palavra. É ser igual, gente. É ser igual. É para andar sobre as águas, como Jesus andava. Ele diz, ele manda, sabe o que ele diz? Sede meus imitadores. Vai imitar Jesus, gente. Vamos imitar Jesus. Olha só. Ele fala, eu não estou falando de mim, né? Eu sim. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Eu não falo de mim não, mas de Jesus Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Então ele falou, quando eu vou lá, sou servo de vocês. Falo de Jesus, não falo de mim nada. Deus me encarregou de levar o Evangelho para salvar a vida, levantar as vidas, levantar as pessoas, sair da escuridão, do engano e passar a viver no reino de Deus. Jesus mandou os discípulos ir de pregar o Evangelho, dizer, é chegada a voz do reino de Deus. Vamos lá, gente, vamos lá pregar. Mas quase ninguém entende isso. 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tudo em Cristo, sem Cristo. Como Deus no começo do mundo diz, haja luz, e apareceu o sol, a luz e a estrela. Ele assim falou na nossa vida. Haja luz na nossa vida. Acordem espiritualmente. E nós saímos das religiões, do fanatismo, dos ídolos, de servir o Satanás, e passamos a viver Jesus, a conhecer Jesus cada dia, buscar mais entendimento na palavra, buscando entender e viver. A gente tem uma sede, não podemos saciar.
tem cada dia beber mais e cada dia querer mais. É da palavra de Deus, de buscar a compreensão, o entendimento, até chegar o dia de ir para junto do Pai, ou Jesus voltar. Mas é algo que não sacia, que a gente quer mais, é maravilhoso. E essa é a fonte inesgotável, é a palavra de Deus. Tudo em nosso favor. Então, de novo, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por quê? Do conhecimento. Foi através de Jesus que houve salvação. Então, o conhecimento do Pai e do Filho, da grandiosidade dele em nosso favor, é muito grande. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é isso, gente? Temos o Evangelho em nós, na nossa vida, que somos mortais. E o Evangelho vai ser tão poderoso em nossa vida. Olha só. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha, cadê esse poder na nossa vida, gente? Cadê o poder do Evangelho na nossa vida? Para que ninguém se cresça, é tão grandioso e poderoso, mas está em nós. Nós somos mortais, mas para dar glória ao Pai, não em nós. Aqui tem poder, não, aqui tem poder Jesus. E eu falo, nessas gravações da pregação, eu falo tão rápido, tem hora que você não entende nada. Incrível. Mas sabe por que, gente, isso? Minha luta pelo Evangelho, para falar do Deus vivo. E eu peço ao Senhor que o Espírito Santo me revela. Aí eu venho para cá 1h30 antes, às vezes menos, às vezes mais, e Ele me dá a palavra. E quando Ele me dá a palavra, eu começo a estudar neste momento, né? Porque Ele não dá depois, Ele dá na hora para mim. E aí, Ele traz o conhecimento, não de mim, é Ele falando através de mim. Então é que eu falo coisas que Ele me manda. O que é o Evangelho? É muito grande, gente. Vamos acordar para viver essa grandiosidade no nome de Jesus. É poder na nossa vida. Olha só, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro em nossos corpos, em nossa vida. Vamos de novo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o Evangelho na nossa vida é poder, gente. Poder sem igual. Poder. Como está escrito no Antigo Testamento, no Velho Testamento, os feitos daqueles homens, tudo para fazer hoje. Os feitos de Jesus diz: sejam meus imitadores, gente. Imite Jesus, vamos imitar Jesus. Aí, ser verdadeiro, toda pessoa verdadeira anda sozinha, é deixar de lado, porque ninguém quer a verdade. Assim desprezaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim desprezado. Ser verdadeiro, você vai falar a verdade, você começa a sair de um lado para outro, ninguém quer saber. Pouquíssima gente. Pouca gente aceita a tua presença. Pouquíssima gente. Estou falando para conversar sobre Deus, você começa a pensar, pouquíssima gente. Mas por quê? É o poder. Nós temos o poder na nossa vida. O Evangelho. O Evangelho é Cristo. A palavra de Deus. A palavra é Cristo na nossa vida. Poder sem igual. Aí nem consegue compreender. Aí fica cheio de doutrina aí nas igrejas. Não, irmão, mas é assim. Aqui é assim, ó. Cuidado com Deus, a mão de Deus. Não, Deus tem que fazer isso, senão você não consegue dar. Não ensina a Bíblia, não ensina a palavra, ensina a maneira, a astúcia que ele está falando. Não deve ser astuto, com malícia, essas coisas, para tirar coisa do povo. É que são o que tem hoje. Não ensina a palavra do poder para que a pessoa cresça na graça e viva, sem igual. Mas, gente, tem que aprender a não desprezar, não.
tem que se pôr mesmo, tem que querer. Começar a se consertar das pequenininhas coisas, até chegar no nível bom, certo, e crescer na graça. Vamos buscar este Deus de verdade, gente. Vamos buscar Ele com essa verdade, com esse valor, com esse entendimento sem igual. É poder, ó, é tão grande. Está num vaso de barro, vocês são mortais, mas é grande, a excelência tem que dar a glória ao Pai, porque não é de vocês, nada disso. Por que Deus disse isso? Amém. Tem gente que diz, né? Aqui tem poder, eu faço desse milagre, não faz nada. Jesus disse, ó, é isso que eu falei, quase não entendo, que eu assisto as gravações, quase entendi quando ele falou. Ninguém tem poder. O poder está em Jesus Cristo. E Ele otorgou esse poder para nós usarmos, mas o poder é dele. Quando ele disse assim, mandou os discípulos, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Esses sinais seguirão aos que creem, não é os que têm poder não, seguirão aos que creem, em meu nome, os que creem no nome de Jesus, olha só, em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e curarão, expulsarão os demônios, se beber alguma coisa motivo, não lhes fará mal nenhum, pegarão serpentes, nada pode tocar em vocês. Falarão novas línguas, tanto dos homens como do Espírito Santo de Deus. E ele falou, aí eles foram e Deus estava com ele. Eles foram em prática, ele falou para ter fé, né? Aquele que crê farão esse milagre. É para usar o nome de Jesus e fazer acontecer. É os que creem, não é o que tem poder. O poder está no nome do Senhor Jesus. Todo o poder. Quando ele mandou os apóstolos ir pregar, ele disse, eu os dou poder para ressuscitar mortos, limpar leprosos, para curar toda praga sobre o povo. A cidade que vocês entrarem, ou tem doente, cura todo mundo que estiver na cidade, doente. Quem pedia cura, vai lá e cura todo mundo. No nome de Jesus. Você vê que ele não quer nem sofrer. Porque ele disse, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Todo o sofrimento da raça humana é do diabo, não tem nada a ver com Jesus. Aí ele disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Por isso que ele disse, ide pregar o Evangelho. A aldeia, casa, cidade, onde tiver os enfermos, cura todo enfermo que tiver. Expulsa os demônios, liberta o povo. Quem pedir, quem quer aceitar, transforma a vida de todos, pelo meu nome, pelo poder do Evangelho, da palavra de Deus. Então, é poder, gente. Você é um vaso que tem poder, se souber aproveitar. Se não souber, se torna religioso. Irmão, aleluia, irmão, glória, aí nada. Vou dar uns pulos aí, irmão. Para quê? Não, põe a sua vida em ordem. Creia, transforme a sua vida. Comece do zero e transforme a sua vida pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo ensinamento, pelo o que Deus declara na Bíblia. Creia e viva. Isso glorifica a Deus. Isso é o verdadeiro adorador, que crê na palavra e põe ela em prática e vive, desfruta. Em nome de Jesus. É muito poder, gente. É muito poder. Para todos que creem. O 7 de novo. Temos, porém, este tesouro. O Evangelho em nós é tesouro. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, no nosso corpo. Em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Pode tiver perseguição, Deus não desampara, Ele é o nosso amparo. Tudo isso Deus nos dá vitória. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Tem hora que vem coisa e você vence com calma, sem se explodir, sem nada, mas crê no poder do Deus vivo. E é vencedor em nome de Jesus. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo, em nossos corpos. Não agir como vem o mundo. Alguém, é como Jesus disse, alguém bate na tua face esquerda, dá a direita, ou vice-versa. Não exploda, não perca o controle, crê no Senhor. Não haja como vem as situações, haja pela fé, creia, sofre, mas daí somos vencedores, como Cristo sofreu tudo por nós, gente. Aprenda a ser uma pessoa temperada, temperante, tenha controle de si. Se não tem, está muito carnal. Senhor, quebra a carne da minha vida, tira essa carnalidade de mim, estou igual a qualquer um. Ore e jejum, gente. Jejum para quebrar a carne é o melhor que existe. Quebrar o seu eu sou. Está pensando o quê? Não. Oh, Jesus Cristo, me ensine a ser humilde, ensine a ser simples, ensine a ter controle. Jesus, o Senhor disse para você imitar o Senhor com toda essa tranquilidade, essa paz, essa serenidade. Me ensina, Pai. Deixa eu demonstrar o Senhor na minha vida, não o mal. Vem alguém, age da mesma maneira, explode aí, explodiu de um lado do outro, tá aí a tragédia, tá a bagunça. Mas vem, não, eu ajo como Cristo, eu ouço e depois choro na presença de Deus, para que Deus me dê controle de tudo isso, me dê compreensão para como eu vou sair de tal coisa e tudo. Busque Deus, gente. Jesus disse, está escrito lá em Isaías, Jesus como a ovelha para o matador ou o tosqueador, não abriu sua boca. Ele falou com Pilatos ali, depois ele não falou mais nada, gente. Aí o Pilatos ficou fascinado, como que o pessoal te acusa de todo jeito, tu fica calado, não responde nada? Porque ele fechou a boca, como está escrito. Uma ovelha muda foi para o matador, não respondeu a nada do que se jogava sobre ele. Ele respondeu depois, sabe o quê? Quando zombavam e fizeram de tudo, palavrões de tudo sobre ele, ele pregava lá e um dia ele estava perto de morrer, ele disse, Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Lançou perdão. Seja imitador de Jesus. Está em nós esse tesouro. Se tiver controle, se quiser mudar, se quiser se transformar, peça a transformação da sua vida. Em nome de Jesus. Se transforme para Deus. Jesus está voltando. Quem é transformado não tem medo de morte. Né? Volte já, Jesus Cristo. Como Paulo mandava orar. Ô igreja, ora para ele voltar já. Aí quando fala a voz de Jesus, todo mundo, meio mundo aí, meu Deus, o mundo vai acabar. Ele fica desesperado porque não tem salvação. Estão igual mudando. Fala qualquer coisa, fica com medo, assustado porque não tem paz dentro de si. Quem tem Jesus tem paz. Jesus disse, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não será atingido. Tu tem essa fé? Está em Cristo Jesus. Para nós acordar, gente. Vamos viver. É um tesouro inesgotável, poderoso na nossa vida. O Evangelho. Poder que Deus, dá glória ao Senhor, coloca a glória de Deus, não é tua não, vaso de barro. Porque é muito poder na sua vida. Quem está desfrutando desse poder? Dessa grandiosidade? Pouquíssima gente. Estão aí, vendendo a Bíblia de tanto jeito. Vou trazer óleo do monte, não sei do que, água do Rio Jordão. Meu Deus do céu. Ai, Jesus querido. Meu Deus do céu. E o multidão no meio desse povo. Aí Jesus disse, é sinal da mentira. E eles se perdem porque não aceitaram a verdade. O Evangelho é a verdade. Ficaram estão defraudando o Evangelho, falsificando o Evangelho. Se perdem. Acorde para o Evangelho. Acorde. Você tem o livro da vida na sua mão. Mas fica no embalo aí, não consegue enxergar nada. E aí cada dia se perde. Não, mas eu não estou ficando rico.
meus parabéns, então tá bom. Fique rico sem ter salvação para você ver. Fique rico e não ter salvação para você ver. Fica rico. Não, mas é assim, então tá bom. Ah, então não é para ficar rico, é para ter a salvação e ter uma vida com prosperidade. Jesus disse: eu vim para que tenha vida com abundância, mas em Cristo Jesus, não fora dele. Em Cristo, no Evangelho. Fora dele, não há vida. Então vamos lá. É o 11? E assim nós, ou de novo 10, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Você vê? A gente é muito grande. É só não se gloriar. Não, eu sou um homem simples, mas tem a unção de Deus. O Evangelho está em mim. E Ele diz que eu posso tudo. Quando eu orar, quando eu creio, eu sou ligado ao céu, o céu em mim, o céu. Me ligo com os céus, e o céu se liga a mim. Se eu creio. Em nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. É muito grande. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aí está dizendo, eu me mato para levar o Evangelho para salvar as vidas, para salvar vocês. Diz que cartas aos Coríntios. Eu me dou para que vocês compreendam este Evangelho e vivam. 13. E temos o 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Ele falou: eu prego, vocês já entendem, eu me dou para que vocês entendam o Evangelho. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Nós cremos, então falando. É assim, há uma concordância do Evangelho para viver o sobrenatural, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Olha só, eu estou levando o Evangelho, vocês estão crendo, vocês estão salvos, e nós também. Um dia estamos tudo junto em Cristo Jesus. O Evangelho, não doutrina de homem, não doutrina de igreja, não o achismo de ninguém. O Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus. Tudo é Jesus, em Jesus. Fora de Jesus não se tem nada. Tudo em Jesus. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação da graça para a glória de Deus. O que é isso? Eu creio no Evangelho, estou pregando a vocês e estão crendo. Então a união dos que creem, eu prego, você ouve e crê. Então nessa união de crença, nessa fé, cresce a graça, o poder para viver o extraordinário, o sobrenatural, para viver as bênçãos de Cristo. Nós estamos crendo, como está falando aqui. É para nós crermos, gente. Comece do começo. Vamos orar, vamos buscar. É dia do culto, opa, cedinho se toca para a igreja. Vamos orar junto no começo da igreja, que só eu oro. Vamos buscar este Deus. E vou para a igreja, vou buscar a palavra, eu quero a palavra, eu quero.
de primeiro aqui neste ministério, Deus dava a palavra para mim. Quando eu ia falar na igreja, ele não deixava, porque as pessoas não queriam nada do Evangelho. Então ele não dava a palavra, nunca deixou. Me crê, como é maravilhosa a palavra, eu vou falar hoje. Chegava e dava outra palavra, essa aí não, dizendo só para tu, só para você. Mas se tiver uma pessoa, sai de casa, Senhor, fala comigo, Senhor. Ora, em casa, antes no mesmo dia, ou um dia, Senhor, vou para a igreja tal dia, fala comigo. Ele vai dar uma palavra para você. E toda a igreja alimentar. Então ele falava só para não deixar eu falar. Do jeito que ele falou, você tem que alimentar eles com leitinho. Eles são crianças espiritualmente. Você não pode dar comida sólida para eles, faz mal para eles. Não entendem. Ele não deixava falar. Falar comigo, mas não falava com a igreja. Porque não tinha ninguém interessado no crescimento. Graças a Deus hoje tem. Faz um tempinho, graças a Deus, que ele deixa. É maravilhoso o que ele dá aqui para nós. E poder, gente, tem poder. Aqui só passa mal, aqui só vive mal quem quer. Só tem doença aqui quem quer. Que não tem coragem de crer na palavra de Deus. Se crer, vão se juntar e vão expulsar o demônio, vão expulsar as doenças, vão expulsar tudo, porque tem unção e poder nesse ministério. Não eu, o poder de Deus, o Evangelho, a compreensão que Deus me dá e passa para vocês. Só crer, você crê de lá, eu creio aqui, como ele falou. Porque, o 15, né? Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação da graça, para a glória de Deus, a ação do poder de Deus em nosso favor. Tudo em nosso favor. Cura, libertação, desse todo jeito. Que Deus dá a palavra e eu prego, você crê. Então vamos viver essa crença, este mover do Senhor em nosso favor. Cabe a você. Quem só fica doente aqui, quem quer? Que não tem coragem de assistir, de vir. Vamos, pastor, eu estou assim, vamos orar, vamos. E vai ficar curado. Porque é a palavra do Senhor. Jesus disse que pelas suas feridas fomos sarados. E gente, ele fez tudo em nosso favor. Ele se fez mal para nos enriquecer. Ele se fez maldição, maldito por aquele que foi pendurado na cruz. Ele foi pendurado, se fez maldição para nos tornar uma bênção. Cada um de nós. Abençoados de Deus. Lá no Antigo Testamento ele diz: sem tua bênção, aqui Jesus pagou o preço, diz: tu é uma bênção, tu crê em mim, então tu é uma bênção, porque eu me fiz maldição por ti. Tu é santo, porque eu levei todos os seus pecados na cruz. Tu é uma pessoa que tem justiça, a justiça está sobre ti. Abre teus olhos e viva, lute e vai para frente, porque toda justiça estava sobre mim lá na cruz. Todo mal é real, mas se crê. Se não crê, é só ouvidor da palavra, não praticante nem desfruta de nada. Mas se tiver fé, é uma bênção em nome de Deus, em tudo na vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É isso aí, é Cristo falando conosco. Desperte, vamos buscar Deus. Nada de doutrina de ninguém, gente. A palavra de Deus dentro do nosso coração. Crer e viver em nome de Jesus. É Jesus Cristo falando conosco, graças a Deus. Vamos orar, porque é muito grandioso o que Deus tem falado para nós, na graça de Deus.